Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal aqui. Aquele dedo no like se vocês gostarem do vídeo. E galera, finalmente chegou a hora de falar sobre esse assunto aqui tão importante que eu já estava planejando há tempos de falar disso, que é o sol da meia-noite, tá? O tão conhecido sol da meia-noite, né? Muitas pessoas dizem que esse fenômeno aqui refuta que a Terra é plana e prova que a Terra é um globo definitivamente. Por quê? Porque eles dizem que esse fenômeno é visto ao sul da Antártida, né? Então, portanto, refuta então que a Terra é plana. E eu concordo. Se acontecesse realmente da mesma forma que acontece no Ártico, o sol da meia-noite, porque vocês podem ver que o sol da meia-noite no Ártico ele acontece de uma maneira. Se na Antártida o sol da meia-noite acontecesse da mesma maneira, da mesmíssima forma que acontece no Ártico, o sol se comportasse da mesma maneira na prática, aí sim, eu concordo, realmente refutaria que a Terra é plana. Muitos conceitos da Terra plana teriam que ser revistos, tá entendendo? Mas não é o caso, por quê? Porque é duvidoso se o fenômeno sol da meia-noite realmente acontece na Antártida da mesma maneira que acontece no Ártico. Porque pode ser uma luz residual do sol, tá? Porque o sol ele não vai ao sul nem no modelo da Terra plana e nem no modelo do globo. Porque tanto no modelo do globo quanto no modelo da Terra plana, o sol ele tem um limite no seu trajeto. Ele tem um limite no seu caminho. E o limite dele é o quê? É o Trópico de Capricórnio, tá entendendo? Ou seja, o limite do Sol é até o Trópico de Capricórnio, tanto no modelo de Terra plana quanto no modelo do globo. Então o Sol jamais chegaria ao sul, tá entendendo? Literalmente, mas o que chega é a luz dele, é a luz residual. Eu penso que o que acontece na Antártida é uma luz residual e a gente vai falar sobre isso, tá, no vídeo de hoje. Eu também não vou tentar ser muito longo, tá? Vou tentar não fazer um vídeo muito grande, tá? Vou tentar dividir esse vídeo em 2, 3 partes, tá? É interessante a gente falar sobre isso em mais vídeos, tá? Porque é um assunto tão interessante que, tipo assim, não vale a pena fazer um vídeo só sobre isso. A gente tem que explorar mais a fundo, porque isso aqui também pode nos trazer conclusões interessantes conforme a gente vai fazendo nossas investigações, certo? Pois bem, então é isso. Bom, então vamos lá, para não tomar muito tempo aqui, para a gente ganhar tempo. Então, esse conteúdo aqui eu vou deixar na descrição e ele tá falando sobre o modelo do globo, né? Sobre como funcionaria o sol da meia-noite, né, no modelo do globo. Então, em resumo, no modelo do globo nós temos a rotação, translação e nós temos a inclinação da Terra. E eles dizem que o formato é em geóide, né? Eles dizem que esse formato provoca uma desigualdade nos raios solares, cuja desigualdade pode provocar fenômenos interessantes como o sol da meia-noite, certo? Que é o que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. A distribuição da luz solar na Terra varia conforme o movimento em torno do Sol, né, o movimento da Terra, podendo atingir perpendicularmente a linha do Equador durante o equinócio ou perpendicularmente o Trópico de Câncer ou de Capricórnio durante o solstício, certo? Ou seja, quando é período de equinócio, né, que é quando a Terra os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar, ou seja, a duração do dia e da noite é igual. O que acontece? A luz do Sol ela fica perpendicular à linha do Equador. Daí, quando é solstício, o que vai acontecer? O Sol, né, ele vai ficar perpendicular ao Trópico de Câncer, se for verão na parte norte e inverno na parte sul, e ele vai ficar perpendicular ao Trópico de Capricórnio, né, se for verão na parte sul e inverno na parte norte. Deu para entender? Então, basicamente, é o conceito do modelo globular, tá? Eu vou usar o conceito dos dois modelos para a gente, né, entender. Então, por causa da inclinação da Terra também, né, a duração do dia e da noite possui uma variação, podendo o dia ser maior que a noite ou ao contrário, a noite maior que o dia, né? Pode ser ao contrário também, vice-versa. Durante o verão, quanto mais afastada uma região é da linha do Equador em direção aos polos, ou seja, tanto ao sul quanto ao norte, maior é a duração do dia e menor a duração da noite, né? Por causa do verão, por causa da incidência de luz solar no modelo do globo. Então o sol praticamente não se põe, né, nesses períodos, né? Então, no hemisfério norte, o sol da meia-noite pode ser observado nas regiões mais próximas ao círculo polar ártico. Ou seja, quanto mais ao extremo norte você tiver, ou seja, você vai ter uma melhor visualização desse fenômeno, certo? Quando for verão lá no Ártico, né, na parte norte. Então, e essas regiões incluem regiões como Canadá, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Rússia e Suécia. E no hemisfério sul, o fenômeno pode ser visto na Antártida, né? É o que eles vão dizer aqui. Eles dizem que o fenômeno pode ser visto na Antártida. Tudo bem, só que a pergunta que eu faço é: será que o fenômeno acontece na Antártida da mesma maneira? Será que o Sol tem o mesmo comportamento na prática
que ele tem no Ártico? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu faço. Será que é da mesma forma? Será que é da mesma maneira que acontece? Ou será que na Antártida é apenas uma luz residual que fica lá? A gente ainda vai ver isso nesse vídeo. Durante o inverno nas regiões polares ocorre ao contrário. Nesse período, a diminuição dos raios solares e o aumento da duração das noites, né? Isso é óbvio. No Polo Sul, o fenômeno ocorre entre outubro e março e, já no Polo Norte, é entre abril e setembro. Nas altas latitudes, a duração do dia solar ou da noite pode durar 6 meses. Agora, olha a observação interessante que o pessoal dessa página fez, né? Por isso que eu vou deixar o link na descrição, porque mesmo se referindo ao modelo do globo aqui, né, eles estão explicando em cima do modelo do globo, mas eles estão sendo sinceros. Olha a observação sincera que eles fizeram aqui, ó. Como no hemisfério norte possui mais massa continental nas altas latitudes do que no hemisfério sul, isso aqui é um fato, tá? Tanto no modelo de terra plana quanto no modelo do globo, isso é um fato. Ou seja, na parte norte possui muito mais massa continental nas altas latitudes do que na parte sul. Então, olha a observação que eles fazem. Então, já que no hemisfério norte possui mais massa continental que na parte sul, o fenômeno do sol da meia-noite é percebido mais no hemisfério norte. Interessante. Olha a observação do pessoal. Interessante. Ou seja, por isso que eu estou chamando a atenção para essa observação aqui. Por quê? Porque isso aqui ajuda a fundamentar o raciocínio que eu estava colocando no início do vídeo. Que eu disse que o fenômeno sol da meia-noite, eu penso que ele é exclusivo do Ártico. Por quê? Porque na Antártida não acontece o sol da meia-noite da mesma maneira que acontece no Ártico. Ou seja, há uma diferença, há uma discrepância entre Antártida e Ártico. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É por isso que eu tô dizendo. É isso que a gente tem que pensar, galera. É isso que a gente tem que questionar. É como eu tô falando, o fenômeno ele é mais percebido no norte, no Ártico, do que na Antártida. Por quê? Porque, como eu disse, eu tenho dúvida que esse fenômeno realmente acontece na Antártida da mesma maneira que acontece no Ártico. Por quê? Porque tem relatos de pessoas que divergem, né? Tem pessoas que dizem que não há sol da meia-noite na Antártida, porque a luz cai em um determinado momento, e tem pessoas que dizem que há sol da meia-noite na Antártida. Então, pra mim é uma questão duvidosa, porque não dá pra saber quem tá falando a verdade e quem não tá. Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria eu mesmo ir lá num período de verão e ficar lá uns dias, né, e tentar testar por mim mesmo, tentar observar por mim mesmo, ter essa experiência, né, pessoal minha, né, para mim poder tirar a prova dos 9 e concluir por mim mesmo se realmente o fenômeno acontece ou não acontece lá, para matar de vez a minha dúvida, tá entendendo? Essa seria a única forma no meu ponto de vista que ia matar essa dúvida aí, tá entendendo? Mas é uma questão que merece ser investigada mais a fundo. Pois bem, agora a gente vai analisar aqui uma time-lapse, ó, do sol da meia-noite no Ártico, ó. Isso aqui é no Ártico, tá? Na parte norte, né, o que a gente chama de hemisfério nórdico. Então tá aí, ó. O sol, vocês podem ver que ele tem um comportamento específico, ó. Ele vai lá no horizonte, ele toca lá no horizonte, daqui a pouco ele, ó, fica visível no zênite, tá entendendo? Ó? Vocês podem ver que tem uma variação de altitude do sol, você tá entendendo? Há uma diferença na altitude do sol. Esse comportamento aqui na prática do sol, ele não é visto na Antártida. E isso aqui, ó, que acontece no Ártico, por isso que eu falo que isso é um fenômeno exclusivo do Ártico, ele pode ser visto por muitas pessoas populares como nós. Muitas pessoas podem filmar, fazer time-lapse, tirar fotos. O mesmo não acontece na Antártida. Ninguém pode ir lá de forma popular para averiguar se esse fenômeno realmente acontece da mesma maneira que acontece no Ártico. É isso que me faz duvidar se realmente tem sol da meia-noite na Antártida, tá entendendo? A partir de agora vamos conferir uma série de imagens do sol da meia-noite no Ártico. Então vamos lá, ó. Então tá aí o sol, ó, acima do horizonte, tá sendo visível, iluminando boa parte aí do ambiente. Ó, mais uma foto de sol da meia-noite, uma foto bastante bonita e interessante aqui, ó. Sol acima do horizonte, como eu tô falando pra vocês. Ó, observem essa série de imagens, ó. Sol da meia-noite. Nenhuma dessas fotos aqui é na Antártida. Todas essas fotos aqui são em regiões ao extremo norte. Tá entendendo? Quando acontece o sol da meia-noite lá no Ártico. Então tá aqui, ó. Sol da meia-noite, ó. Vocês podem ver que na maioria das imagens o sol tá sempre visível. O sol tá sempre acima do horizonte já sendo visto. Ó, sol da meia-noite. Tá entendendo? Essas imagens aqui nos mostram isso. Então tá aí, ó. Uma foto linda do sol da meia-noite. Vocês podem ver que o sol fica lá embaixo no horizonte, né? Mas ele quase não se põe, fica ainda visível.
Então, ó, olha lá, mais uma vez, sol da meia-noite. Ou seja, isso aqui é sol da meia-noite. Agora vamos dar uma olhada numa imagem da Antártida. Olha só. Eu te pergunto, isso aqui é sol da meia-noite? Uma pergunta sincera que eu faço, me responda, isso aqui é sol da meia-noite? Isso não é sol da meia-noite, porque isso aqui é uma luz residual, como eu falei, isso aqui é uma luz residual do sol que fica na Antártida. Ou seja, você vê uma queda de luz na Antártida no verão, tá entendendo? Ou seja, não é como no Ártico exatamente. Olha a diferença dessa imagem para as últimas que eu mostrei. Ó, vamos analisar de novo, tem essa imagem aqui. Olha essa imagem aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que não tem a queda da luz do dia. Vocês veem que, ó, o sol ele fica lá no horizonte, mas quase não se põe, tá entendendo? Olha a diferença dessa imagem para essa imagem. Vocês podem ver a diferença grotesca. Isso aqui é lá na Antártida, né? As outras imagens que eu mostrei é tudo no Ártico. Olha a diferença grotesca que tem desse fenômeno do sol da meia-noite no Ártico para da forma que acontece na Antártida. Olha só, isso aqui é no Ártico, olha lá, ó. Olha como é que acontece. Vocês podem ver que tá 100% iluminado, 100% dia, né? E o sol lá visível no horizonte, enquanto que aqui nessa imagem da Antártida vocês podem ver apenas uma luz residual, né, no horizonte. Ou seja, o sol nem tá mais visível, vocês podem ver uma queda da luz. Então, essa questão vai continuar em aberto, a gente vai tratar disso nos próximos vídeos, uma discussão bastante interessante, tá? E é isso, espero que todos tenham entendido. Muito obrigado a todos que me acompanham, fortíssimo abraço. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.